Conhecer a natureza das rochas, sua composição e qual a importância dos recursos minerais para a vida em nosso planeta. Saiba mais sobre esse assunto em nosso próximo vídeo. Nossa Terra. Composição das rochas. Distribuição de DAC. Todas estas joias lindas e caras são minerais ou vieram de minerais. Estes são apenas alguns de uma variedade incrível. Se quiser descobrir riquezas minerais, procure nas rochas. Mas vai ter de quebrá-las primeiro. E dar uma olhada no que há lá dentro. Então você pode fazer um polimento, porque é isso que faz aparecerem as cores. Ou pode cortá-las em pequenas fatias e dar uma olhada bem de perto. Se fizer isso, verá que as rochas são muito complexas. São formadas por partículas minúsculas, todas fortemente unidas. Estas pequenas partículas coloridas são cristais de minerais, pedaços puros do material que forma o planeta Terra. Outros exemplos são o ouro, porque é encontrado em estado puro. O quartzo é um mineral, é um composto chamado sílica. O diamante é um mineral, é carbono puro. Um mineral é um sólido natural de composição química uniforme, e é isso que torna alguns minerais tão bonitos. Todos eles formam cristais. Um cristal é uma supermolécula. Seus átomos são dispostos num padrão geométrico, o que o torna muito mais forte que um aglomerado qualquer. Este é o diamante, a substância mais dura conhecida. Os átomos de carbono ligam-se uns aos outros num padrão ordenado. Um cristal cresce quando átomos livres têm tempo para se reunir em perfeita ordem. Ajuda se estiverem livres para se mover, ou seja, se a substância for um líquido, ou estiver dissolvida no líquido. A água, por exemplo, ao se solidificar, pode construir um cristal. Infelizmente, um cristal perfeito só cresce em condições perfeitas. Porém, na maioria das rochas, os minérios disputam espaço com outros minérios, então seus cristais ficam aglomerados e muitas vezes são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Há milhares de minerais. Vou lhe mostrar exemplos dos 4 grupos mais comuns de minerais. Este é um material máfico. Isto é mica. Isto é feldspato. E isto é quartzo. Bem, o tamanho dos cristais não importa, porque isso acontece ao acaso. O importante é que estes 4 minerais misturados compõem 90% das rochas encontradas na crosta terrestre. Por quê? Porque eles contêm os 2 elementos mais abundantes na crosta da Terra: oxigênio e silício. O que são oxigênio e silício? Oxigênio unido ao hidrogênio torna-se água. O oxigênio na atmosfera é um gás. E o silício? O silício é um elemento claro em flocos chamado de metalóide. É usado em chips de computador. Mas apesar de estar por toda parte, nunca é encontrado puro assim. Precisa ser extraído. Como ele foi oxidado há muito tempo, o resultado é minerais de silicato em todas as direções. Esta é uma estrutura molecular. Um átomo de silício ligado a 4 átomos de oxigênio. Esta unidade pode se unir de várias formas, como uma cadeia. A maioria dos minerais máficos é construída assim. São basicamente silicatos em cadeia. Ou as moléculas de silicato podem se unir formando uma estrutura. Os átomos de quartzo são montados assim.
Coloque alguns átomos de alumínio no lugar dos de silício e teremos uma estrutura diferente. É o feldspato. Ou monte-os em folhas e terá a estrutura em flocos da mica. A questão é que as propriedades de um mineral não vêm apenas do tipo de átomo que ele contém, mas também do modo como eles são montados. O diamante e a grafite talvez sejam o exemplo mais conhecido, porque os dois são compostos de átomos de carbono, mas você nem imaginaria isso, porque suas propriedades são bem diferentes. Como vê, as rochas são complexas. Seus minerais têm várias composições químicas e estruturas. Mas como boa parte do planeta é feita de apenas 4 versões de silicato, a maioria das rochas pode ser facilmente identificada, e elas têm uma história em comum. É assim que todas as rochas começam. Saem do magma. A rocha líquida abaixo da crosta terrestre. Elas começam quentes e derretidas. Isto é lava endurecida. Rochas resfriadas como estas são chamadas de rochas ígneas, que vem do latim e quer dizer que nasceram do fogo. Aqui a rocha veio de um vulcão, porém muitas rochas ígneas não vieram. Muitas resfriaram e solidificaram no fundo da Terra há milhões de anos. Agora, finalmente, elas emergiram à superfície, talvez erguidas pela grande pressão, talvez descobertas pela erosão ou ambas. São chamadas de intrusivas plutônicas, numa referência à sua origem lá embaixo. Às vezes o magma, empurrado para cima, força para dentro de rachaduras na rocha sólida existente, formando rochas intrusivas. Aqui é óbvio que a rocha escura estava líquida, enquanto a rocha clara estava sólida. Alguns pedaços até racharam com a pressão e penetraram no magma escuro. As rochas ígneas são feitas de cristais entrelaçados, o que é fácil de perceber no microscópio. Ao esfriar, o mineral com a temperatura de fusão mais alta formou os primeiros cristais, que cresceram até o mineral seguinte se cristalizar à sua volta e assim por diante. Isso quer dizer que eles são fortemente unidos, por isso as rochas ígneas costumam ser muito duras. Quando a rocha em forma de lava sai direto do vulcão, ela se esfria bem rápido. Então os cristais não têm muito tempo para se formar. Este é um pedaço de andesito. Viu? Grãos pequenos. Cristais muito pequenos. E isto, por outro lado, é um pedaço de diorito. E embora estes dois sejam feitos exatamente dos mesmos minerais, os cristais deste aqui são muito maiores. Isso porque o diorito esfriou muito mais lentamente lá no fundo da Terra. Este é vulcânico, mas este é plutônico. Às vezes é possível obter cristais muito grandes. Isso aqui vem do resfriamento muito lento. Ou também pode vir da água que havia no magma. Este aqui se chama pegmatito. Viu? Cristais muito grandes. Quando os minerais com ponto de fusão mais alto cristalizam, eles empurram a água para fora e, finalmente, o material derretido restante torna-se muito rico em água. Isso ajuda os últimos cristais a ficarem grandes. Este processo de separação, causado pelo resfriamento lento, pode também concentrar os minerais